mas eu quero falar hoje então sobre uma outra perspectiva da batalha espiritual. E eu quero começar te convidando a fazer a seguinte reflexão. Só há batalha quando eu luto contra alguém ou algo. Se eu estou numa batalha, se eu estou no meio de uma guerra, de uma batalha, eu preciso fazer uma pergunta bem simples. A pergunta é: com quem eu estou lutando? Sim ou não? Senão tu pode estar pensando que está lutando com... Se você não perceber com quem você está lutando, você pode acabar se atrapalhando, porque você não sabe com quem está lutando. Então eu quero mostrar para você nessa manhã, aliás, nessa noite, que a nossa batalha espiritual, as nossas lutas nessa vida, elas têm 3 adversários. Todas elas todas elas cabem no guarda-chuva de batalha espiritual. Mas, porém, são 3 adversários diferentes, que requerem de mim armas diferentes, posicionamento diferente. Então, nessa noite, nós vamos falar sobre 3 adversários, que você e eu já lutamos contra eles, ou estamos lutando no momento, ou lutaremos um dia, porque são 3 adversários presentes. E eles são descritos pelo apóstolo Paulo no livro de Efésios, capítulo 1. Deixa eu fazer aqui uma sugestão para todos os professores da igreja, todos os pregadores da igreja, todos os dirigentes de culto da igreja, todos que ensinam a palavra de Deus. Eu quero fazer aqui um pedido, porque, enfim, qual é o pedido? É bem simples. Sempre que você se referir aos autores bíblicos, ao apóstolo Paulo, ao apóstolo Pedro, ao apóstolo Tiago, que você procure chamá-los de apóstolo Paulo. Sabe, dói o meu ouvido quando eu ouço assim: Paulo disse lá em Efésios. Qual Paulo? O Paulo Cabral, o Paulo da Silva, o Paulo Antônio? Chama de... dá importância, dá destaque. Então, o apóstolo Paulo escreveu. O apóstolo Pedro, não é o Pedrinho, não é o Paulinho, sabe? Dá essa importância. Bem, é um pedido para o meu ouvido, faz bem. Então, o apóstolo Paulo escreveu, Efésios capítulo 2, verso 1 e 3, 3 adversários presentes na nossa luta que nós temos neste mundo. Vamos ler então quais são eles. Diz assim o texto: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem, sublinha aí na tua Bíblia, deste mundo. E o príncipe da potestade do ar, sublinha aí, príncipe da potestade do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades, sublinha aí, da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Quais são os 3 adversários que nós enfrentamos em nossa jornada nessa terra? Diga comigo: o mundo, o diabo e a carne. Acho que pode ser melhor, né? 3 adversários que você tem que enfrentar nessa vida: o mundo, o diabo e a carne. Então você vai ter lutas na tua vida que você vai ter que identificar. Se você está lutando contra o mundo, contra o diabo ou contra a sua própria carne. E eu quero então
apresentar para você esses 3 adversários, que fazem parte, sim, desse guarda-chuva chamado batalha espiritual. E esses 3 adversários, eles têm algo em comum. Sabe o que é algo comum que eles têm? Eles trabalham juntos ou separados, mas eles trabalham em parceria para afastar você e eu dos propósitos de Deus. O diabo, o mundo e a nossa carne trabalham, conspiram para nos afastar dos propósitos de Deus. Então eu quero falar um pouquinho sobre cada um deles, para você entender como eles atuam e como nós os identificamos. Então o primeiro adversário que nós vimos aqui no texto é o mundo. E eu queria que você, eu preciso que a tua atenção agora, para você entender algo que é importante, para você não sair daqui dizendo algo que eu não disse, tá? Então presta atenção nisso. Qual é o mundo que Deus criou? É o mundo natural, a natureza. Deus criou o céu, a terra, criou o ser humano, criou os animais, criou os rios. Esse é o mundo que Deus criou. Esse mundo, quem governa esse mundo? É Deus. Ele é o criador desse mundo. Ele é que sustenta esse mundo. Então, esse mundo é uma criação de Deus. Mas o texto de Efésios não está falando do mundo que Deus criou. Está falando de um outro mundo. Que mundo é esse? Adivinha? O mundo dos humanos. O mundo que os homens, os humanos, criaram. E o mundo que os humanos criaram, não foi Deus que criou. Não foi Deus que criou a sociedade como ela está nos dias de hoje. Não foi Deus que criou a forma de governo que nós adotamos. Não foi Deus que criou as leis que nós estabelecemos para viver. Isso não tem a ver com Deus, isso tem a ver com o mundo dos homens, o mundo dos humanos. E esse mundo, o mundo dos humanos, o mundo que os homens, que as mulheres criaram, esse mundo, ele é governado por quem? Pelo príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. Se você não se deu conta ainda, a Bíblia vai nos dizer que Satanás é o príncipe deste mundo. Ele governa este mundo. Ele influencia esse mundo. Ele está presente, sim, na governança deste mundo, no sistema desse mundo. Existe algo empírico, né, invisível, mas que todo mundo entende, que existe um sistema, né, um sistema que atua na política, na economia, enfim, em muitas esferas da sociedade. E quem governa essas esferas? Não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é o fulano, é o príncipe deste mundo, Satanás. Ele não só governa, como ele ajudou a criar esse mundo. Ele ajudou a criar o mundo dos homens. Então, meus irmãos, eu queria que você entendesse que existe o mundo que Deus criou. Quando você vai lá para o meio de uma floresta, do meio do vazio, da natureza, digamos, a natureza menos manipulada pelo ser humano, ali você vai ver o mundo de Deus. Agora, quando você vai para o Congresso Nacional, para o STF, para o Planalto, para, enfim, muitos outros lugares, você não vai ver o mundo que Deus criou. Você vai ver o mundo que os humanos criaram, que as pessoas criaram. E nós convivemos no mundo de Deus, mas também no mundo dos homens. E sofremos muito por causa do mundo dos homens, que é um mundo injusto, perverso e cheio de desigualdades e problemas. Então, o mundo, portanto, na perspectiva do apóstolo Paulo aqui, não é o mundo que Deus criou, mas é o mundo que os humanos criaram. E esse mundo, portanto, ele é um sistema. Não é um lugar, é um sistema.
E quando a Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo, de que mundo ela está falando? Está falando do mundo de Deus? Não, nós devemos inclusive preservar, cuidar do mundo que Deus criou. Por isso que nós devemos sim nos preocupar com o meio ambiente que Deus criou. Agora, nós não devemos amar o mundo que os homens criaram, o mundo que os humanos desenharam. E esse mundo que os humanos desenharam, ele é um mundo dinâmico, diversificado. Ele vai mudando conforme cada geração. O mundo dos homens de 50 anos atrás é diferente do mundo de hoje. E o mundo dos homens no Brasil é diferente do mundo dos homens no Irã. Mas tudo ali tem um sistema humano que os homens criaram para estabelecerem os seus benefícios, os seus desígnios. E esse mundo dos homens, ele é movido basicamente pela busca pelo dinheiro e pela busca pela satisfação. No mundo dos homens, o teu valor depende do tamanho do teu patrimônio, da tua conta bancária, daquilo que você usa, daquilo que você veste. Esse é o mundo dos homens. É o mundo do orgulho, da vaidade, do exibicionismo, do consumismo. Esse é o mundo dos homens, que nos pressiona, que nos faz querer comprar o que nós não podemos, que nos faz querer comprar o que nós não podemos pagar e nem precisamos ter, mas nos pressiona. É o mundo dos homens que nos faz querer ter mais e mais e mais, porque nunca é suficiente. O mundo dos homens também, ele é regulado pela busca, pela satisfação, pelo bem-estar. Ele coloca quem no centro? O homem, o ser humano é o centro. O ser humano é o centro do mundo, então tudo é para o meu bem-estar, tudo é para mim alcançar o que eu quero, dane-se os outros. Para mim alcançar o que eu preciso, eu faço qualquer coisa. Porque é o mundo dos homens, é um mundo selvagem, cada um por si, né? Cada um por si e todos contra Deus. Esse é o mundo dos homens. Por isso que o apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo João, escreveu: não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, qual mundo? O mundo dos homens, os desejos da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Posso ouvir um amém aí, gente? Estão comigo, hein? Olha só então, olha o que o apóstolo João está nos ensinando aqui. Não amem o mundo dos homens. Não amem o sistema no qual nós estamos inseridos. Não amem isso. Agora, por que a gente, ou alguns de nós, ou boa parte das pessoas de modo geral, amam tanto esse mundo? Se apegam tanto a esse mundo? Essa é uma boa pergunta. Por que as pessoas são tão apegadas a esse mundo? Quando a Bíblia diz: não amem esse mundo, não se contaminem por ele, não sejam guiados pelas pressões dele. Deixa eu te dar uma resposta para você pensar. O apego, o amor ao mundo dos homens, pode nos fazer esquecer do céu. Quanto mais eu amo o mundo dos homens, mais eu vou querer estar aqui. Menos eu vou me preocupar com a eternidade, com o mundo de Deus, com o lugar que Jesus foi preparar para nós. Por isso, não deixe que o amor a esse mundo roube de você o amor e o anseio pela eternidade. Amém, meus irmãos? Porque vai passar. Vai passar. Quando você morrer, alguns vão chorar por você um dia, alguns uma semana, alguns um mês, talvez alguns um ano,
mas não muito mais do que isso. A vida vai continuar, o curso vai seguir, mas se você estiver preparado para a eternidade, você vai deixar essa vida sem nenhum arrependimento, sem nenhuma tristeza. O texto vai falar, o texto de 1 João, que é um texto tão importante, e eu tenho que falar sobre esse texto. Diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, aqui há 3 expressões importantes: os desejos da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não provém do Pai. Há 3 estratégias que o mundo faz para prender você, para segurar você nesse sistema, que são o desejo da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Essas são as armas do mundo. E meus irmãos, às vezes tu pode estar sofrendo na tua vida por causa do mundo. O mundo está te derrotando, o mundo está te machucando, o mundo está te endividando, o mundo está te pressionando, o mundo está roubando a tua paz, roubando a tua saúde, as tuas prioridades, invertendo as tuas prioridades. Por quê? Por causa do desejo da carne. O que é o desejo da carne? É a busca pelo prazer, é o prazer insaciável. O mundo vai querer que você sempre tenha mais prazer. E o prazer aqui, ele vai além do sexual, ele quer o prazer nas suas mais diferentes dimensões. A carne, o mundo distorce o sentido do prazer que Deus nos deu. Deus nos deu sim prazer, Deus nos deu sensações que nos dão prazer, Deus nos deu experiências prazerosas, mas o mundo distorce, manipula. Por isso que alguns de nós, algumas pessoas que você conhece, acabam sofrendo na vida, apanhando na vida, porque foram enganadas, presas pelo mundo. E aí acabam descartando as pessoas, lutando para ter mais, brigando uns com os outros, por posição, por reconhecimento, por vaidade, acabam, enfim, se perdendo na vida, por causa do desejo da carne, a busca pelo prazer. O que é a cobiça dos olhos? A cobiça dos olhos quer tomar aquilo que não lhe pertence. A cobiça dos olhos faz você desejar aquilo que você não possui. Ou seja, te leva a pensar que o bom é o que você não tem, o bom é o que o outro tem, o bom é a vida do outro, é a casa do outro, é a mulher do outro, é o trabalho do outro, é o cargo do outro. E aí você fica preso na cobiça dos olhos, que é uma arma do mundo dos homens. O mundo dos homens incentiva a cobiça dos olhos. O mundo dos homens promove a cobiça dos olhos. Então cuidado, é uma arma maligna. E a terceira arma que o mundo usa para nos enrolar, para nos amarrar, é a soberba da vida. O que é a soberba da vida? É aquela ambição distorcida, aquela ambição do mal. Não é o desejo de crescer, de aprender, de se desenvolver, de ter alguma coisa com dignidade, não. É o desejo de ter mais e mais e mais, e nunca é suficiente. É aquela compreensão de que o meu valor está naquilo que eu visto, naquilo que eu ganho, naquilo que eu exibo para os outros. É a busca por aprovação e reconhecimento. É a necessidade de se sentir no controle de tudo. Se achar melhor, dominador, controlador. Tudo é a soberba da vida. É você pensar que você pode controlar os outros, controlar as circunstâncias, controlar a vida. Não. Tem muita coisa na vida que é incontrolável. Tudo isso são armas que o mundo usa. E que nós muitas vezes estamos sofrendo na vida, porque nós estamos lutando com o mundo, sem perceber que o mundo está nos enganando, nos dominando. E a resposta bíblica para isso qual é? Renovação da nossa mente. Uma nova mentalidade, uma nova cosmovisão do mundo,
um novo olhar para o mundo, entender que o que vale não é o que o mundo pressiona, mas é o que o Evangelho nos ensina e nos apresenta. Alguém entendeu? É isso, é assim que você vence a batalha espiritual contra o mundo, renovando a tua mente, enchendo a tua mente com pensamentos de Deus, com a palavra de Deus, com a motivação da eternidade, com a perspectiva da eternidade. É isso que vai fazer você viver, atravessar a vida no mundo de uma forma mais tranquila, serena e lúcida. Eu tenho que avançar, o tempo conspira contra. O segundo adversário que você vai enfrentar nesse mundo, nessa vida, é o diabo. O diabo, que é o príncipe deste mundo. O diabo, ele não só representa, ele lidera esse sistema. Esse sistema, e aqui agora nós vamos entrar no mundo espiritual. Se no mundo dos homens, né, há um monte de pessoas agindo, que muitas vezes nos trazem danos, dificuldades, no mundo espiritual, o diabo vai usar o quê? Demônios, principados, potestades, forças espirituais do mal, que atuam de modo invisível, mas de modo real. E sabe qual é a grande estratégia do diabo nos dias atuais? E é uma estratégia que tem conseguido muitos adeptos. É a estratégia de fazer você pensar que o diabo não existe. Ou mais, que se ele existe, ele não está atuando. Ele está de férias, ele está ocupado com outras coisas. Essa estratégia maligna de nos fazer acreditar que o diabo não existe e não atua, ela vai nos tornar pessoas ingênuas. Pessoas que vão apanhar, que vão sofrer problemas espirituais sem se dar conta que ali tem uma força espiritual do mal agindo para te afastar de Deus, te afastar do teu propósito, te afastar daquilo que é importante. O apóstolo João escreve lá no Evangelho de João, capítulo 16, verso 11, que o diabo é o príncipe deste mundo. Ele já está condenado, mas ele está atuando. Ele não está preso. Ele tem um prazo de ação livre nesse mundo, e esse prazo está em vigor, e ele está atuando nesse mundo, e atuando em equipe, atuando com o sistema e com seus demônios. O diabo tem a seu favor os demônios. Ele não é onipresente, ele não é onisciente, ele não é onipotente, mas ele tem muitos demônios com ele espalhados pelo mundo. O diabo, é muito provável que ele não esteja aqui em Taguatinga nesse momento, mas é bem provável que tenha demônios dele atuando aqui em Taguatinga nesse momento, porque ele não é onipresente como Deus. Ele está em algum lugar, mas os seus anjos estão atuando no mundo, e ele ainda tem a seu favor o sistema que os homens criaram, que ele ajudou a criar. O diabo não é onipresente, nem onisciente, nem onipotente, mas ele é o quê? Experiente. Ele existe muito antes de nós. Ele estava presente muito antes de você existir. Ele tem a seu favor que ele conhece muito bem o ser humano. E por isso ele sabe o ponto fraco do ser humano, sabe como manipular, como enganar. Ele é chamado de enganador, porque ele é bom nisso, é bom em enganar e manipular. Por isso, meus queridos, tenha cuidado, que o diabo está presente e atuando neste mundo. E o propósito dele, principal, é afastar você de Deus. É impedir que a obra de Deus avance. É impedir que mais pessoas se convertam e se rendam a Jesus. E ele tem procurado de muitas formas estancar o avanço da pregação do Evangelho. Essa é a sua grande estratégia. E eu queria que você entendesse
uma coisa aqui muito importante: cada conversão, cada pessoa que se converte, que se rende a Jesus, é resultado de uma batalha espiritual. Não tem conversão de ninguém se não tiver gente orando, trabalhando, lutando espiritualmente. Não tem. Cada conversão é um milagre, meus irmãos, porque é alguém que estava morto espiritualmente e que pela graça de Jesus, pela pregação do Evangelho, ele é vivificado, ele nasce de novo. Esse é o milagre da conversão, da salvação. E só vai ter conversão, só vai ter salvação de pessoas, se você entender que isso só acontece com muita batalha espiritual, com oração, com jejum, com palavra, com fé. É desse jeito. Por isso que não é tão fácil alguém se converter. Se fosse fácil se converter, todo mundo já teria se convertido. O que tem de gente por aí pregando, o que tem aí de igreja aberta, de gente na internet, na televisão, em tudo que é lugar, falando de Jesus. Mas por que muitos não se convertem? Porque tem uma batalha espiritual, tem uma cegueira espiritual, tem uma incredulidade, tem um sistema do mundo atuando, é uma série de coisas. Por isso, cada pessoa que se converte é um milagre, é uma vitória, é um ato de vitória espiritual. Aleluia! Pela fé muitos vão se converter entre nós, amém? Porque nós vamos lutar espiritualmente por eles, nós vamos orar por eles, jejuar por eles, pregar para eles, amar eles, cuidar deles, investir neles, porque é assim que as pessoas se convertem. Como que os demônios atuam? Como que o diabo atua? 3 dimensões da ação do diabo. Primeira delas, o diabo atua através da tentação. Tentação, o que é? É a batalha pela mente, é a batalha de te desviar do caminho de Jesus, te afastar do propósito de Deus, é te ofertar algo que te leva ao pecado. Então a tentação é isso, é o diabo te oferecendo opções, alternativas, para te afastar dos caminhos de Deus, para controlar tua mente. Isso é a tentação. Esse é um nível de ação maligna, e esse nível, meus irmãos, alcança todos, crentes e não crentes. Todos nós vamos ser tentados pelo diabo, que vai nos oferecer alguma coisa, alguma facilidade, algum engano, algum sofisma, porque o diabo é especialista em fazer isso. Segundo nível de ação do diabo: opressão. O que é opressão? Opressão é intimidação, é te deixar assustado. Sabe, não sei se alguém aqui já passou pela experiência de ver alguma coisa assim, que não sabia controlar, explicar, e via que ele tinha uma ação maligna, e você ficou como? Com medo, ficou intimidado, ficou em saber como agir. Ou então, você entra num ambiente espiritual hostil, e você se intimida. Ou então, você ouve uma ameaça, alguém ali, fulano falou que lançou uma praga contra você, uma maldição, ele está lá fazendo um trabalho contra a tua vida. Uau, tu fica com medo daquilo, fica inseguro, e agora tem alguém conspirando contra mim. Tudo isso são estratégias malignas de oprimir. Crianças, muitas vezes, que ficam assustadas, têm crises de pânico, medo, que tu às vezes nem sabe explicar a origem disso. Pode ser uma opressão, o diabo assustando, intimidando. Então o diabo atua também na intimidação, assustar você, te fazer ter medo, te fazer ficar inseguro, te fazer duvidar: será que eu consigo? Será que eu posso ir lá orar? Será que eu posso ir lá pregar? Será que eu posso entrar naquele lugar? Será que eu posso participar daquela atividade? Fica ali com medo. O diabo atua nisso. E tem muito crente entre nós que não age,
que não prega porque está preso, está oprimido pelo diabo. O diabo te intimidou. O diabo te deixou assustado, inseguro, traumatizado. E você não consegue romper isso. Opressão. Também alcança crente e não crente. Tem muito crente oprimido pelo diabo. O diabo está lá te assustando, te intimidando, te deixando paralisado, com medo de fazer as coisas, com medo de agir. Eu já ouvi muito que dizer, olha, eu não vou mexer muito com o diabo, vai que ele se incomoda, fica bravo comigo e me dá um problema, né? Eu prefiro não incomodar, ficar despercebido. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Bom será se você for alguém temido no inferno, amém? Alguém que quando sai para fazer as coisas, já diz, ixi, lá vem o fulano, lá vem aquele cara, lá vem aquele crente que é imparável. Lá vem aquela pessoa imparável. Eu quero ser alguém assim, amém, gente? Eu quero ser alguém que o diabo, olha, lá vem aquele cara que é imparável, lá vem aquele cara cheio de coragem, lá vem aquela mulher cheia de ousadia, lá vem aquela mulher cheia de fé, lá vem aquele jovem fazendo coisas grandes. É assim que a gente rompe, meus irmãos. E há um terceiro nível de ação maligna, que é a ação que seria a possessão. A possessão, ela pode ser parcial ou total. O que é a possessão parcial? É o diabo manipulando os teus pensamentos, entrando na tua consciência. Meus irmãos, já vi muito crente que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo, mas que o diabo conseguiu manipular a mente daquela pessoa e a pessoa agiu como um filho das trevas, falou coisas que não devia, fez coisas terríveis. Por quê? Porque foi manipulada pelo diabo. Não foi o diabo que fez, foi a pessoa que fez. O diabo só deu aquele empurrãozinho, só deu a ferramenta para você se enrolar, manipulou. Mas tem uma possessão que é completa, que aí nós queremos que não acontece com quem nasceu de novo, que é quando a pessoa perde a consciência, e aí sim fica possuído por um espírito maligno, e a pessoa perde a razão, perde a consciência, ela não responde por si, e aí sim, ela acaba fazendo coisas que o diabo resolveu fazer através daquela pessoa. Então são nesses níveis que o diabo atua, né, no mundo, de modo geral. Por isso, meus irmãos, entender se eu estou diante de uma batalha contra o diabo é importante. Ele está me tentando, ele está me oprimindo, ele está tentando manipular a minha mente, para que você possa repreender, desfazer. E deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos. Como é que você vence o diabo? Como é que você luta contra o diabo? Você fala com ele. Aprende isso que eu vou te falar, meus irmãos. Jesus nunca orou ao Pai para expulsar o diabo. Nunca. Jesus dizia: afasta-te, saia, vá embora, sai daqui. É desse jeito. Quando você estiver enfrentando o diabo em algum ambiente que você estiver, você vai dizer: em nome de Jesus, sai espírito maligno desse lugar. Eu mando você de volta para o inferno, sai desse lugar, aqui você não tem mais espaço. Jesus chegou aqui através da minha vida, a luz de Jesus chegou aqui, e você manda ele embora em nome de Jesus. Não precisa nem fazer com ele entrevista, nada. Você simplesmente diz: saia em nome de Jesus. É desse jeito. É você usar a procuração que Jesus deixou para o seu povo, de usar o nome dele para desfazer as obras do diabo. Você tem a autoridade de Jesus para desfazer as obras do diabo. Eu preciso avançar um pouco mais. Nosso terceiro adversário. Qual é o primeiro adversário? O mundo. Qual é o segundo? O terceiro? A carne. Sim, a carne agora é você lutando contra você mesmo.
Às vezes você é o seu adversário. A carne é o teu adversário. Para você entender essa luta contra a carne, você precisa entender um princípio, né, bíblico importante. Eu entendo, à luz do Evangelho, à luz daquilo que Hebreus vai falar, aquilo que o apóstolo Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 5, que o homem, o ser humano, é composto por corpo, alma e espírito. 3 coisas. Para mim, alma e espírito não são sinônimos, são coisas diferentes. Alma, o que é alma? Alma são as minhas emoções, é o que eu sinto. O que é a minha carne? É a minha pele, é o meu corpo, né? É a minha parte visível, a minha natureza, né? Enfim. O que é o meu espírito? É o que me dá consciência, é o que me dá vida. Isso é o Espírito. Aonde que o Espírito Santo entra no ser humano? Aonde? No Espírito. Quando a Bíblia diz que nós vamos nascer de novo, quando nos convertemos, o que nasce de novo? Não é a alma. Você continua tendo as mesmas preferências, você continua tendo as mesmas emoções, os mesmos temperamentos, mesma coisa, não muda isso. Se converteu, não mudou as tuas emoções, não mudou o teu jeito de ser. Agora, diz que alguma coisa mudou. O que mudou? O Espírito. Você nasceu de novo, nasceu do Espírito. Esse é o novo nascimento. Quando a Bíblia diz, aquele que está em Cristo, eis que tudo se fez novo. O que é o tudo? É o corpo? Não, meu irmão. O corpo vai ficar igual. Se converteu hoje, o corpo não muda. A alma não muda também. O que muda então? O Espírito. Um novo Espírito. Um Espírito agora com a presença do Espírito Santo ali dentro. Bem, ok. Então você é corpo, alma e espírito. A Bíblia fala que é uma luta. E sempre que você lê na Bíblia luta, é entre a carne e o espírito. Não tem luta da carne contra a alma. Não tem. É da carne contra o espírito. Agora, pelo que a carne e o espírito estão lutando? Quem sobrou? Se a carne e o espírito estão lutando, quem sobrou? A alma. Eles estão lutando pelo quê? Pelo controle da alma. Quem controla a alma vai controlar as minhas emoções, o meu estilo de vida, as minhas palavras, as minhas ações, vai controlar a forma como eu vou viver, como eu vou me relacionar com as pessoas e com Deus. E aí tem uma expressão bíblica que você já leu muitas vezes. A expressão é o homem ou o ser humano espiritual. Lembra disso? E tem outra expressão bíblica também comum, que o apóstolo Paulo vai usar, que é o homem o quê? Carnal. Quem controla o homem carnal? Quem? A carne. A carne venceu o espírito. E a pessoa então é alguém carnal. Agora, quem controla o homem espiritual? O Espírito. O Espírito venceu a carne. E o Espírito então tornou a pessoa agora uma pessoa, uma mulher, um homem espiritual. Então, meus irmãos, para vencer a carne, o que eu preciso? Alimentar o meu espírito. Fortalecer. Já que tem uma luta entre a carne e o espírito, eu preciso fortalecer o espírito. Eu preciso alimentar. É como aquela figura, né? Dentro de você há 2 cachorros lutando, né? Ok, qual que vence? O que eu alimentar melhor? Então alimenta o teu espírito com a palavra de Deus, com a adoração, com a fé, com o jejum. Enfim, alimenta o teu espírito, para que o teu espírito controle a tua alma. E se ele controlar a tua alma, você vai viver uma vida espiritual saudável, constante, frutífera. Aleluia! É desse jeito.
E a carne, meus irmãos, a carne, ela quer sempre o conforto, o mais fácil, o prazer. A carne não quer esforço, a carne não quer sacrifício, a carne não quer virtude. E isso quem busca é o Espírito. Então alimenta o teu espírito, que você vai ser capaz sim de ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa que vai fazer sacrifícios pelo outro, por Deus, e vai viver uma vida íntegra, piedosa, por mais que isso custe algum esforço e alguma dedicação. Por isso, meus irmãos, você precisa identificar quem é o teu adversário em cada momento. Algumas vezes, o teu adversário vai ser a tua própria carne. Não é o diabo não, é a tua carne. É a tua preguiça. É o teu egoísmo. É a tua vontade de satisfazer o teu bem-estar pessoal. É a tua carne. Algumas lutas são contra o mundo. A pressão cultural, a pressão social, a pressão dos outros. E tu vai ter que se posicionar contra isso. Dizer não para isso. Renovar tua mente. Outra cosmovisão. E algumas vezes a tua luta vai ser contra o diabo. Sim, você contra o diabo. E aí tu vai ter que exercer a tua fé, pegar a arma espiritual e dizer: diabo, eu te repreendo em nome de Jesus. Sai daqui sai da minha casa, sai da minha vida, sai do meu trabalho, sai de onde eu estou. Então é importante você identificar quem é o teu adversário naquele momento. Bem, eu termino olhando para quem? Para Jesus. Ah, nosso Senhor Jesus. Você lembra o que Jesus disse em João 16:33? Jesus disse o seguinte, um versículo bem comum, bem popular, diz assim: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo ou coragem, porque eu venci quem? Eu venci? Jesus venceu o mundo. Aleluia! Ou seja, Jesus não se tornou o que o mundo queria que ele fosse. O que o mundo queria que Jesus fosse. Bem, alguns queriam que ele fosse apenas o filho de José, um carpinteiro que pagasse os seus impostos, que fosse na sinagoga, que não criasse nenhum tumulto. Outros queriam que ele fosse um líder político, um comandante de guerra. Outros queriam que ele fosse um curandeiro. Bem, ele não foi o que o mundo quis que ele fosse. Ele foi quem Deus o criou para ser, quem Deus o enviou para ser. Ele veio cumprir a missão dele. Isso, ele não se tornou o que o mundo queria, ele cumpriu a missão. Então Jesus é o nosso exemplo, porque ele venceu o mundo. Aleluia! Ele também venceu o diabo. 1 João, capítulo 3, verso 8, olha o que o apóstolo escreve: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Jesus também venceu o diabo. Ele veio para desfazer, destruir todas as obras do diabo. E finalmente, o autor de Hebreus vai nos dizer que Jesus também venceu a carne. O autor de Hebreus vai dizer o seguinte: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça que nos ajude em momento de necessidade. Jesus não pecou, ele foi perfeito nisso, ele não pecou, ele venceu a sua carne. E por isso, meus irmãos, eu falei aqui algumas semanas atrás, numa pregação que eu fiz, que por causa da vitória de Jesus
nós também somos vitoriosos. Por causa dos méritos de Jesus, por causa da obra de Jesus, por causa dos recursos que Jesus deixou para nós, nós também podemos vencer o mundo, vencer a carne e vencer o diabo. Nós também podemos ser chamados não só de vencedores, mas de mais que vencedores. Por isso que eu amo as palavras do apóstolo Paulo, que diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. É por causa dele que nós somos vitoriosos. Então, diante das batalhas espirituais da vida, nós podemos vencer em nome de Jesus. Eu não sei porque você ainda está sentado. Se eu fosse, você já estaria de pé aqui, com as mãos levantadas e dizendo: em Jesus nós somos vencedores. Nós vamos vencer o mundo, a carne e o diabo, e vamos andar em vitória, vencendo as batalhas da fé, com o poder de Jesus. Amém, gente?